mães, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Rosa, Baby Planner, idealizadora do Bebê à Vista, desse canal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. Nós vamos falar um assunto bem importante para quem pensa em engravidar e também para quem já está grávida. Então, se apresente para nossa comunidade Bebê à Vista. Quem é você? Eu sou a Mirelle, sou nutricionista, moro em Florianópolis e sou formada há 13 anos. E sou mãe de uma menina linda chamada Bettina, que tem 9 anos. Linda, maravilhosa. Eu sou suspeita a falar. Muito bem, vamos lá. Eu tô aqui com uma colinha, porque tem algumas dúvidas que as nossas seguidoras nos perguntam. A gente vai começar um bate-papo e se a gente perceber que tem bastante dúvida, a gente vai gravando e vai respondendo as perguntas de vocês. A gente sabe, né, Mi, que é bem importante a alimentação. Eu acho que é uma das grandes dúvidas das gestantes. Eu queria que tu conversasse um pouquinho mais do que acontece antes da fecundação. Então a gente sabe, para quem tá pensando em engravidar, que é importantíssimo procurar um ginecologista, tirar todas as dúvidas. E na tua opinião, Mirelle, é importante, tu acha importante essa mãe, essa mulher, né, procurar uma nutricionista? Sim, Ana, é super importante. Eu acho que é fundamental até, porque tem toda essa questão do peso. A mulher é preocupada com o peso dela antes de engravidar. Ai, como é que vai ser o meu ganho de peso na gravidez? E a minha alimentação, como é que tá? E isso também influencia muito na fertilidade dela, porque às vezes ela fica muito ansiosa, porque de repente está com um peso acima, atrapalha um pouquinho na hora do planejamento da gravidez. Né? E o planejamento, né? Eu acho que planejar uma gravidez, quando você tem essa vontade, né? Essa vontade de tipo, agora tá chegando a hora, eu quero engravidar. Então, se tem está planejando já para engravidar, ela tem que pensar o que ela pode fazer para que ela tenha uma gestação o mais saudável possível, né? O que ela pode fazer para ajudar, para que ela tenha uma gestação saudável, para que ela possa gerar um bebê mais saudável, sem nenhum tipo de intercorrência na gravidez, porque a gente sabe que isso também é muito importante, né? A gente ter um cuidado para não ter nenhum tipo de problema durante a gravidez. E muita coisa acontece também por conta da alimentação, né? Sim, então a alimentação eu acho que ela entra... Aqui, né? No caso. A alimentação ela entra assim, eu acho que fazendo um grande diferencial, né? Então a gente tem resultados bem legais assim com mulheres que têm esse planejamento, que te procuram e que já, olha, eu quero melhorar a minha Quanto tempo você acha assim, Mirelle, que é legal? Olha, pelo menos assim, no mínimo uns 4 meses antes, eu acho. Tem toda aquela parte, o ácido fólico, é um suplemento que a gente acaba tendo que passar para essa mulher, porque antes de engravidar, assim, pelo menos 3 meses antes, ela já tem que estar tomando um ácido fólico. Que já ajuda, né? Já ajuda, né? É uma vitamina que vai fazer toda a diferença. Ela é fundamental para a formação do tubo neural do bebê, que acontece justamente nas primeiras semanas, né? Assim que ela engravida. O ferro também. Então, anemia, aquela mulher que às vezes nem sabe que já tem uma anemia, então vai fazer a bateria de exames, já tem uma falta, vai procurar uma nutri para poder suplementar. Então, assim, a gente sempre fala também que tudo que você puder fazer sem precisar suplementar, claro que o ácido fólico é diferente porque ele é realmente essencial nesse período, mas tudo que você puder fazer sem precisar suplementar, se você conseguir fazer através da sua alimentação, é melhor. Então os médicos, eles orientam muito isso, né? Então se você não precisar suplementar tudo, porque muitas mulheres não precisam do suplemento. Né? Elas, através de um exame laboratorial, a gente consegue observar que tá tudo muito bem, então ela não precisa ficar tomando um monte de pílulazinha, suplementozinho. Então ela já saber isso antes de engravidar já é bacana, 4 né? Já meses é importante. Já dá pra Pelo fazer. Pelo menos uns 4 meses antes tu já consegue, sabe, ter esse cuidado. E em relação à fertilidade da mulher, eu acho também que assim, olha, a mulher que tá com sobrepeso, ou que tá obesa, ou que tá às vezes com um peso muito abaixo também, ela tem mais dificuldade. Tem uma questão que a gente tá falando muito, né, sobre uma vida saudável, que tem muitas mulheres que já estão colocando isso na alimentação, buscam fazer mais atividades, comer alimentos orgânicos e tudo mais. Mas eu acho que tem aquela mulher que, poxa, sabe que tá no sobrepeso e bate aquela dúvida. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais, assim, que tem... E aí, se eu tô com sobrepeso, eu sei disso, embora os meus exames não estejam tão ruins, né? Mas e aí, o que tu orienta pra essa mãe, assim, pra essa futura mamãe? Sim, mesmo que os exames não estejam ruins, que ela esteja dentro, né, tudo normalzinho, tudo dentro dos parâmetros esperados, assim, o sobrepeso antes dela engravidar pode, de repente, atrapalhar, até porque como ela vai ganhar peso na gravidez,
ela normal. é normal, não tem problema nenhum, ela pode ter esse excesso, né? Então ela achar que, ai, mas aí, poxa, eu já tô com sobrepeso, apesar de estar tudo bem com a minha saúde, assim, né? Mas eu tô com esse sobrepeso e agora, na gravidez? Então a gente vai trabalhar isso aí antes um pouquinho, né? Olha, vamos tentar perder um pouquinho para que na gravidez você consiga ganhar um peso que seja bom para ti e pro bebê também. Então não vai passar muito. E assim, também é uma época também que não dá para fazer dieta de restrição. Muito importante você falar tá? também isso. É, porque assim, não tem que restringir muita coisa na gravidez. A gente só tem que adequar, equilibrar, fazer com que ela tenha uma escolha mais saudável e ajustar para ela, para as necessidades dela. Então, proteína tem que estar ajustada, fazer ela consumir carboidratos de forma boa, tem muito carboidrato que a gente tem que... A mulher grávida tem que consumir carboidrato, mas carboidrato saudável, né? Hoje está muito na era dessa coisa da carbofobia, do medo do carboidrato. Sim. Então, não tem essa coisa de restrição, a gente só ajusta. E os micronutrientes, são as vitaminas, minerais, né? Então ela tem que estar ajustada. E aí, durante a gravidez, ela vai estar mais tranquila, vai saber que, né, com essas orientações, ela vai estar dentro de a gente vai estar ajustando isso pra ela. E é isso, assim, eu acho que vai fazer toda a diferença. Eu acho que ela vai ter uma gestação muito mais tranquila. A gente, eu como baby planner, às vezes tem que estar sempre buscando literaturas, mas nada como um profissional. O que é o ideal, assim, de ganho na gravidez? Porque a pessoa aqui, né? Eu engordei 18 quilos, mas é que assim, eu não tenho orgulho, porque eu sei que eu consumi muito sal, sódio em todos os alimentos. Eu realmente, eu acho, não tenho certeza, eu passei do meu limite, assim, e eu procurei muito tarde uma nutricionista. Então eu queria, assim, tu tens uma base do que é normal? Então, assim, depende muito do peso dela antes de engravidar. Então a gente meio que calcula de acordo com o peso da mãe antes de engravidar. Então se é uma mãe que tem um peso adequado, está dentro de um peso normal antes de engravidar, por isso que eu volto a falar, o planejamento, né? Essa coisa do antes, assim. Então se ela está dentro de um peso adequado, ela vai ficar naquela média de, depende, né? Mas de 9, 12, 13 quilos. Seria uma faixa considerável assim normal para um ganho de peso até o final da gestação. Terceiro trimestre já dá uma acelerada. Já dá uma acelerada, peso, né? Porque daí o bebê ganha muito peso também e aí ela acaba ganhando peso junto, né? Mas assim, para uma mulher que está com sobrepeso ou com uma obesidade, a gente já tem que cuidar um pouco mais, né? Controlar muito mais a alimentação dela e fazer com que ela não ganhe tanto. Então assim, vai ficar mais ou menos, assim, uma mulher com obesidade, ela pode ganhar no máximo 7 quilos, a gente considera bom. E uma mulher com baixo peso, ela tem que pode ganhar até acima de 13 quilos, até uns 16 quilos, né, 17 quilos também é aceitável. Então tá vendo, gente? Não tem uma regra, né? Mas é importante você conversar com a tua nutricionista, conversar com o teu obstetra, pra vocês estarem sempre acompanhando. E tem também, pode ser até assunto para outro vídeo, mas se você pudesse assim só falar por cima, tem alimentos específicos para o primeiro trimestre, para o segundo trimestre, para o terceiro trimestre, né? E vai depender desse ganho de peso ou perca, né? Ela vai ser bem monitorada, a gente vai fazendo sempre aquele acompanhamento, muitas vezes mais de uma vez ao mês, né? Dependendo do caso. Mas a gente orienta para que ela tenha uma ingestão adequada pelo menos, né, de verduras, legumes, de alimentos orgânicos também, isso é fundamental. A gente hoje sabe que é muito difícil a gente ter uma dieta orgânica, vegetais orgânicos, mas eu acho que faz muita diferença para a gestante. Eu oriento muitas gestantes a fazerem esse tipo de consumo, porque é um investimento para ela e para o bebê. Sem dúvida, eu acho que faz muita diferença. E hoje em dia a gente tem também seria assunto para uma outra, né? Mas a gente tem muita... Me deixa saber aqui nos box de informações as dúvidas que a Mi volta a conversar com a gente sobre isso. Então, nos primeiros meses, assim, na verdade não tem assim muita diferença assim, o que a gente tem que fazer? Tem que cuidar com a proteína, né? Então proteína, aquilo que é derivado da carne, do frango, do ovo, do peixe, do leite, dos ovos, a gente tem que priorizar isso muito porque dependendo da quantidade que vai ser ajustada, porque cada pessoa é individual, a gente vai ter que fazer essa avaliação individual, mas isso aí realmente ele é importante durante a gestação inteira, ela ter esse cuidado, esse consumo bem assim, tendo essa atenção. Legumes, verduras, leguminosas, né? Então feijão, então no início da gravidez a gente sempre recomenda ela comer sempre um feijão, ter sempre adequar o feijão, vitamina C junto, né? Então o que ela pode misturar junto numa refeição? Então se você vai fazer uma lentilha, vai fazer um feijão, um grão de bico,
adiciona junto um suco de laranja, né? Ou come uma frutinha de sobremesa, ou joga aquele limãozinho por cima da salada junto com o feijão, que fica uma delícia. E a gente vai orientando assim para que ela tenha consiga ter essa absorção melhor. Alimentos também que tenham fontes de vitamina D, a gente sabe que a vitamina D, 90% a gente consegue através do sol, mas também pela alimentação a gente consegue, né? 10% pelo menos. E às vezes suplementar, né? Eu lembro de ter que tomar remédio também. Sim, muitas vezes a gente acaba tendo que suplementar vitamina D, o ácido fólico e ferro, praticamente são quase que meio que uma regra, assim, né? Elas acabam tendo que ter essa suplementação. E às vezes até o próprio médico, já na primeira consulta pré-natal, ele já faz essa suplementação e a gente já vai adequando com a alimentação dela, né? Vai tentando ajustar sempre com a dieta. Mas até o final da gravidez seria mais ou menos isso. Assim, alguns alimentos a gente pede para que ela evite, né? Bebida alcoólica em nenhum momento da gravidez. Aí entra aquela lista cheia de pode ou não pode, pode ou não pode. Infelizmente tem que ter alguma coisa que não pode. Então assim, a gente já fala, olha, não pode. Até mulheres que estão tentando engravidar, assim, olha, evita a bebida alcoólica, procura ter uma alimentação com o mínimo de industrializados, porque a quantidade de sódio, de antinutrientes que tem nesses... Né? Então, industrializado o que é? Tudo aquilo que vem em pacotinho, que a gente acaba comprando porque tá, né? É mais fácil, né? Coloca na rotina, né? Tá na rotina. E hoje em dia também, uma coisa, né? A mulher com a vida que tem hoje, ela trabalha até quase ganhando bebê, né? Então ela não tem tempo assim de fazer... não tem tempo de fazer aquela alimentação toda certinha, de se programar em casa, deixar tudo prontinho. Então ela acaba às vezes indo pro que tá mais fácil, né? Mas tem muita mãe antenada, né? Que realmente veste, né? Aquele papel de mãe já desde o planejamento. E eu acho que é fundamental. Eu acho que eu sou a pessoa que mais... no cronograma da gravidez eu já tô lá no primeiro trimestre, conversar com a nutricionista, e hoje, conversando com a Mirelle, eu vejo que é mais importante ainda e antes, né? Antes de engravidar, que é bem importante. Uma outra pergunta que a gente também tem observado, uma dúvida, né? De todas as dúvidas alimentares que as gestantes têm, tive o excesso de peso, como foi meu caso, né? Quais são as consequências? Existem, né, o excesso de peso na gravidez, porque é aquela coisa, né? A mulher acha às vezes que na gravidez ela vai ter que comer por 2, então ela acaba exagerando. Aí ela exagera e ela acaba sem esse controle, né? O que ela vai tem comer. Ansiedade, tem aquela coisa toda. E tem aquela coisa de achar que, mas depois eu emagreço, porque eu tô grávida agora, eu posso comer, depois eu vou dar de mamar, vou emagrecer. E não é bem assim, às vezes não é nem todo mundo é igual, né? Então, às vezes não é tão fácil para uma pessoa e para outra é um pouco mais, mas enfim. A gente tem que tomar cuidado que assim, o ganho de peso então pode levar a problemas como diabetes gestacional, né? Que isso vai afetar o bebê de alguma forma, né? Ele pode nascer um bebê muito grande. Pode também ter hoje muita relação com a epilepsia também, né? Criança que é filhos de mães obesas, gestantes obesas, eles têm hoje, alguns estudos mostram que tem uma grande relação com essa, né? A epilepsia tem uma grande relação com mães que foram obesas da gravidez. A pressão também, a pressão alta, né? Então, no caso, pode gerar pré-eclâmpsia, né? Que foi meu caso. Pode levar esse caso, né? Então, é bem complicado, é bem perigoso. E aí, esses são as consequências mais clássicas, assim, né? Do ganho de peso excessivo na gravidez. Mas também não é uma regra, né? Nós não podemos me assustar, dizer que tem mulher obesa que tem filhos normal, a gestação é normal. E não acontece nada. Não acontece nada, né? Então não é uma coisa que a gente tem que dizer que é sempre, né? Sim. Mas, por exemplo, se uma mãe chega, como foi no meu caso, no 6º mês, já tá sentindo os efeitos da retenção de líquido, né? Vai recorrer ao médico, vai conversar com ele e junto com a nutricionista fazer aquela espécie de reeducação. Não a dieta, para não prejudicar a saúde do bebê nem a da mãe, mas é possível reverter. Olha, é possível sim, porque às vezes a dieta dela tá tão errada, assim, que a gente consegue ir ajustando, assim, né? Tentando ajustar ao máximo que a gente puder, tentar tirar bastante essa questão do sódio, né? Da dieta dela. E dá pra ela ter realmente conseguir levar um pouco mais a dieta gravidez sem precisar fazer um tipo de parto mais prematuro, assim. Então junto com o médico avaliando, é possível, né? Assim, tem que... Gente, eu poderia ficar aqui conversando horas com a Mirelle, horas. Tem tantas dúvidas que vêm surgindo e que a gente recebe no Instagram, lá no Bebê à Vista aqui. Mas pra vocês verem, né, gente, o quanto é importante o trabalho que a Mirelle faz, de todas as nutricionistas. Eu acho que tentando aquele público que já tá numa dieta
de ter uma qualidade de alimentos melhores, né? Uma alimentação melhor. E tem também aquela turma que tá levando aquela alimentação ainda nos industrializados. Então tem a mesma importância para os dois, né? Sim. Não para aquelas que estão lá sem lactose, sem glúten, sem carbo, aquela coisa toda. E tem aquela turma que, então, tem que ter todo um balanço, uma medida, né? Pra favorecer todo mundo, né? Sim, e hoje a gente tá num mundo, assim, que é bombardeado com informações, né, na internet e tudo mais. Então tem muita dieta da moda, tem muita coisa que... Muitas coisas que até funcionam, que podem funcionar, mas que não são feitas, não tem uma base, e que assim, ó, foi feita pra tia de uma forma, pra outra pessoa de outra forma. Então a gente tem que avaliar cada um individualmente. Eu acho que o nutricionista, a principal função dele, eu acho que pra mim, eu acho que a missão do nutricionista mesmo é essa, é você não olhar os pacientes, mesmo não sendo gestante, qualquer paciente, de uma forma igual. Então, no caso da gestante, a gente também faz da mesma forma. Tu tem que olhar cada pessoa, cada mãe, cada tentante, né, cada mulher que está tentando engravidar de uma forma muito particular, muito individual. E tu observar, fazer essa avaliação dela, né? Então, conversar com ela, ver quais são as prioridades também dela, porque muitas vezes, assim, tem a questão também da cultura da mulher, né? O que a gente pode tentar ajustar, porque muitas vezes ela também consegue... a gente consegue entrar um pouco no mundinho dela, com certeza, e fazer ela ter uma gravidez feliz, tranquila. E levar isso adiante. Né? Levar isso adiante, porque também depois ela vai ser espelho pro filho dela, ela vai ter que ensinar para aquele bebezinho que é importante se alimentar de forma saudável, né? E ela é vamos dizer assim, o corpo da mulher no período da gravidez, ela é um templo. Ela tá fornecendo para aquele serzinho que ela tá gerando tudo que ela pode de melhor, né? Tudo que ela puder fornecer de melhor. Então eu acho que a alimentação, ela pra mim é a base. Ai, que delícia! Obrigada, a gente podia falar muita coisa. Tem muita coisa pra falar com o gestante. É muito gostoso falar com elas. Ai, gente, olha só. A Mirelle tem ali o Instagram dela, tem e-mail. Eu vou deixar tudo aqui no box de informação. Eu fico muito feliz. Obrigada por ter gravado aqui com a gente, tá? E, gente, a gente vai encerrar, porque o papo tá bom. Aproveita, curte o nosso vídeo, compartilha com uma gestante, se você não é ainda, né, mamãe ou tá pensando, enfim, compartilha com quem que tá precisando receber essas informações tão valiosas. Se vocês têm mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A Mirelle vai responder. Eu também aqui vou fazer o possível pra gente, de repente, gravar mais conteúdos, tá? E se inscrevam no nosso canal. A gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Beijinho, tchau. Meu Deus, ficou lindo. Nem gostei. Vamos falar mais. Vamos gravar outro. Pós-parto. Agora é amamentação.